Ela não grita, não xinga, não deseja o mal. Ela não tem raiva dele, porque no fundo, o que dói mesmo é a raiva que sente de si, por ter se calado, por ter insistido, por ter aceitado tão pouco, achando que era amor. Ela não tem raiva dele, ou pelo menos não é essa a raiva que dói. Ela não está revoltada com as mentiras, nem com os silêncios, nem com os sumiços. Ela já entendeu que ele deu o que tinha, o que podia, ou o que quis. O problema é que ela aceitou pouco, aceitou metades, aceitou ausências disfarçadas de liberdade, aceitou desculpas bem formuladas, como se fossem amor. E agora, não é dele que ela sente raiva, é dela. Ela lembra de uma noite de sexta, salão cheio, risos pelos cantos, e ela olhando o celular, tentando pescar sentido em um chego já, que nunca chegava. Lembra do domingo cinza, quando ele disse, tá complicado. E ela respondeu, entendo, mesmo sem entender nada. Ela guarda flashes, como fotografias borradas, que ainda assim machucam. O copo de café esquecido em cima da pia, o batom apagado, o vestido que não saiu do cabide, porque o encontro virou silêncio. E nessa sequência de cenas, a raiva que nasce não encontra rosto do lado de fora, encontra o dela no espelho. Ela se pergunta, quantas vezes calou a própria intuição? Quantas vezes engoliu o isso não é pra mim? Quantas vezes trocou a própria paz por migalhas de presença? 1, 2, 10. Ela perdeu a conta e cada vez que lembrava, dizia a si mesma, eu só queria ser amada. Mas por dentro, a voz mais sincera respondia, eu só queria ser vista por mim. Ela não tem raiva dele, porque já entendeu que há pessoas que permanecem superficiais, não por maldade, mas por incapacidade. Ele era dessas, imaturo, confuso, indisponível, às vezes encantador, quase sempre ausente. Ele oferecia o que tinha, e o que tinha era pouco. O que a corrói é ter aceitado esse pouco, como se fosse destino, como se fosse tudo o que existia. A raiva de si é discreta. Chega nas madrugadas, quando a casa silencia. Ela aparece quando ela tira a maquiagem e percebe que escondeu do mundo a mesma verdade que escondia de si. Aparece no momento em que ela abre a geladeira, encontra comidas pela metade e ri sozinha, porque percebe a metáfora, metades por toda parte, no prato, no peito, nos planos, tudo em suspensão, como se o depois fosse um país que nunca se visita. Ela lembra de como negociou consigo. É só uma fase. Quando ele se organizar, quando a correria passar, o calendário foi mudando de folhas, as promessas, de rótulos, e o amor, de sentido, até virar desatenção com perfume de esperança. Do lado de fora, ela sorria, dizia que estava tudo bem. Do lado de dentro, colecionava gota a gota uma enchente que ninguém via. Ela decidiu, numa noite qualquer, que precisava de ar, abriu a janela, deixou o vento entrar e, pela primeira vez em muito tempo, perguntou com honestidade: se eu me amasse como digo, eu aceitaria isso? O silêncio respondeu. E o silêncio, às vezes, grita. No dia seguinte, ela não terminou, começou. Começou a se escolher aos poucos. Trocou o fica, por favor, pelo eu fico comigo. Trocou o você me vê pelo eu me vejo agora. Trocou o promete
por limites. Ela não fez discurso, fez rotina, dormiu mais cedo, bebeu água, voltou a caminhar pela manhã, deixou o celular longe, leu 2 páginas por dia e descobriu que a cura tem o ritmo das coisas simples. Ainda assim, houve recaídas, um nome que acende a tela, um sentir sua falta, o coração que, por hábito, corre na direção do conhecido, mas agora ela aprendeu a sentar com a própria vontade e perguntar: isso me expande ou me encolhe? E na maioria dos dias, a resposta trouxe paz. Ela passa por lugares onde costumavam se encontrar, e não é que não doa, dói, mas já não sangra. É uma dor que informa, não uma dor que aprisiona. Ela olha à mesa de canto, lembra do riso fácil e do sumiço difícil, lembra do beijo rápido e da mensagem lenta, e entende que a saudade era menos dele e mais do que ela inventou, a imagem que ela pintou dele. Tinha cores que só moravam nela. Ela aprende a diferença entre a carência que pede companhia e o amor que constrói presença, entre quem procura abrigo e quem oferece casa, entre quem quer ser salvo e quem quer somar. E essa diferença, ela começa a praticar. Primeiro, consigo. Nas primeiras manhãs, a vontade é recuar. É mais fácil voltar à velha história, pensar pelo menos eu tinha alguém. Mas ela respira e revisa a própria lista. Eu tinha alguém? Ou eu tinha a esperança de que alguém, um dia, estivesse lá? A resposta muda o rumo. Ela reorganiza a casa, abre espaço nas prateleiras, joga fora cartas sem texto, caixas vazias, roupas que carregam noites em que ela encolheu. A cada saco que sai, ela volta um pouco para o próprio corpo. É quase ritual. Ela entende que quando a gente arruma o fora, é o dentro que finalmente encontra lugar. Ela escreve num papel que prende no espelho: eu não vou me trair. E embaixo, eu me escolho, mesmo quando dá medo. Essa promessa não é contra ninguém, é por ela. O mundo estranha. Alguns dizem: você está fria. Outros: você mudou. Ela sorri, porque só ela sabe que não é frieza, é foco. Não é dureza, é dignidade. Ela não está insensível, ela só não está mais disponível para relações que a desocupam de si. Chega alguém novo, a conversa é boa, o olhar é doce, ela não se boicota, mas também não corre, ela sustenta a própria presença, espera o tempo revelar o que o impulso não vê, não coloca sonhos em cima de desconhecidos, não planta expectativas no terreno que ainda não conhece. Ela aprendeu que amor não é um salto, é uma trilha, e trilhas se caminham com passos, não com promessas. Num fim de tarde, ela recebe a mensagem dele, curta, ambígua, familiar. Ela lê, coloca o celular virado para baixo, vai à janela. O sol desce por trás dos prédios e ela lembra do preço de cada vez que disse sim, querendo dizer não, do preço de cada vez que ficou querendo ir, do preço de cada vez que se explicou para não perder alguém que nunca se explicou por tê-la perdido. Ela volta, responde com educação, mas não oferece caminho, porque ela entendeu que certas portas, quando se fecham, não trancam o outro lá fora, trancam a versão antiga dela, lá dentro, para que ela não volte. Às vezes, a raiva retorna, como onda que parece ter ido, e de repente, alcança os pés. Ela a reconhece, não afasta.
pergunta: o que você quer me dizer? E a raiva, com sua honestidade áspera, responde: eu quero que você não me esqueça, para você nunca mais se esquecer de você. Ela sorri, acolhe, e a onda baixa. Na terapia, ela dá nome às dores sem nome, descobre o que é gatilho, percebe de onde veio, o hábito de se diminuir, talvez de uma infância em que ela era a filha que não dava trabalho, talvez de histórias em que amar era remendar e não construir. Ela não culpa o passado, ela aprende com ele. Ela também redescobre o prazer do pequeno, a planta na janela, que pede água e devolve verde, o caderno, que guarda frases que a tocam, o banho demorado, em que ela imagina que o que escorre não é água, é a versão dela, que já não cabe. Ela muda o guarda-roupa, não para alguém, mas para o corpo, que ela volta a habitar. Roupas que abraçam, cores que respiram, aquela peça que ela usava. Para agradar, vai embora, fica o que a representa. E de novo, por fora, o dentro ganha gesto. Os amigos percebem. O que aconteceu? Ela diz: eu voltei. E eles, com olhos de quem viu, confirmam. Ela está diferente, não porque endureceu, mas porque pertencimento, agora, começa nela. Uma noite, ela senta no chão da sala, apaga as luzes, deixa uma música baixa e escreve cartas. Uma para a mulher que aceitou pouco, outra para a mulher que agora se escolhe. Na primeira, ela diz: eu te entendo. Na segunda, eu não te abandono. Ela dobra, guarda numa caixa, não para revisitar a dor, mas para lembrar do compromisso. Ela volta aos lugares que evitava: a cafeteria, a livraria, o parque, e percebe que nenhum lugar carrega por si o que ela projeta. Quem dá sentido é quem chega. E ela chegou, inteira. Chega o dia em que ela percebe que não precisa provar nada a ninguém, nem que mudou, nem que está bem. A prova é a vida que ela vive, o jeito como ela se trata, os limites que sustenta, as escolhas que repete, a coerência, que não pede aplauso, só pede continuidade. Ela também entende que amar de novo não é traição à própria história, é celebração do que aprendeu. Quando o amor vier, que venha inteiro. E se não vier, que ela continue inteira. Agora, ela sabe que o amor próprio não é um plano B, é o primeiro capítulo que mantém os outros de pé. E por fim, quando alguém pergunta: você tem raiva dele? Ela respira e responde com uma sinceridade que não dói: não, o que eu tive foi raiva de mim por ter me esquecido. E quando perguntam: e agora? Ela sorri e diz: agora eu me lembro, todos os dias. Ela não tem raiva dele. Tem raiva do lugar onde se colocou, mas a raiva virou trilha, a culpa virou cuidado, a ausência virou presença. Ela se perdoa e aprende, porque uma mulher que aprende nunca mais aceita ser menos do que é. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: eu me perdoo, eu aprendi. Curta, inscreva-se e compartilhe essa verdade. Assim, você ajuda essa reflexão a alcançar outras mulheres que também estão voltando. Se passa-se, lembre-se, o que machuca nem sempre é o outro. Às vezes é o que permitimos que ele faça.
conosco. E quando a gente deixa de permitir, a dor vira passagem e a vida, finalmente, vira casa.